posso sentar com vocês e finalmente falar sobre os 20 hábitos que podem estar te deixando feia, sem autoestima e você não sabe. O vídeo foi criado com carinho para pessoas que, assim como eu, não tinham uma base mínima de como começar a se arrumar. Eu sempre me perguntei como que as youtubers, à medida que iam crescendo inscritos, elas iam ficando também mais bonitas, trazendo mais qualidade para os vídeos. E foi pensando dessa forma que eu cheguei finalmente ao ponto que eu estou hoje, me sentindo bem comigo mesma, que antes eu não me sentia. Finalmente me sentindo com autoestima suficiente para poder gravar minimamente maquiada e finalmente sem filtro. Então pode apostar com todas as suas fichas que as dicas que eu vou dar aqui vão ser muito boas, porque foram as dicas que de fato fizeram muito sentido na minha vida. E se eu tivesse acesso a um vídeo como esse hoje, eu estaria muito feliz. Claro que eu vou dar dica bônus, porém vão ser 2 dicas bônus bombásticas, inclusive são dicas polêmicas, mas não tenho medo de ser cancelada, porque a verdade tem que ser dita. Então bora pro vídeo. Hábito errado número 1. Acordar e não tomar banho. Gente, na minha concepção de adolescente, eu tomava banho à noite, eu não ia sair correndo a maratona, e de dia eu acordava e não estava fedida, né? Eu ainda estava fresquinha do banho da noite. E não, gente, não é assim que funciona. Ainda que a gente não corra uma maratona durante a noite, mas a gente soa, tem dias que tá quente, tem dias que a gente transpira mais. E não só na parte da pele, mas nas partes íntimas também. E isso causa um mau cheiro. Então, se você não trocar a roupa pela manhã, não tomar um banho, se vocês pesquisarem aí quanto a pele morta o nosso corpo solta, vocês vão se assustar. Então, sim, se você acordou de manhã, tem que tomar um banho. É extremamente importante. E eu tive que aprender na marra o quanto isso era importante. Segundo mau hábito, lavar o cabelo uma vez na semana. Sim, gente, eu lavava o cabelo uma vez na semana, de 8 em 8 dias, e ficava assim me perguntando por que meu cabelo não era bonito. Adolescente, né, gente? Não presta atenção nas coisas e às vezes a gente acaba ficando sem referência. Terceiro hábito é lavar o cabelo de forma errada, na sequência errada. E sim, gente, por muito tempo eu lavei o cabelo na sequência errada. E você pode estar cometendo esse mesmo erro e isso tá te prejudicando demais e você não sabe por que tá acontecendo. Existe sim uma forma certa de lavar o cabelo. Antes eu lavava só o shampoo, passava o shampoo, enxaguava, passava o condicionador e depois passava a máscara. Tá totalmente errado. O shampoo é pra ele abrir os poros, e dependendo da forma do seu cabelo e do que ele tá precisando, às vezes ele vai precisar de uma proteção nas pontas, porque a novidade do cabelo é a raiz, mas as pontas elas estão velhas, elas precisam de uma reposição melhor, de uma proteção melhor. Então passa um creminho nas pontas, um óleo, uma máscara antes de lavar com shampoo. Não bota muito shampoo, pelo amor de Deus. Mistura o shampoo com água antes de colocar no couro cabeludo. Só lava a raiz com shampoo. Raras vezes você lava ele todo, mas tenha essa noção agora que você tá vendo e tá sendo ensinado, pelo amor de Deus, que é shampoo dessa forma que eu acabei de explicar. Não bota o condicionador depois, porque o condicionador ele vai para fechar as cutículas do cabelo. O shampoo ele abre, tira a sujeira, né? Tira a gordura, a oleosidade e deixa os poros abertos para receber a máscara, que é o segundo passo, a máscara de tratamento. Tenha sempre o cronograma em casa, que é a hidratação, nutrição, reconstrução completinha para você usar toda semana, pelo menos uma delas. E depois da máscara, respeitando o tempo da máscara, não deixe passar, porque isso não vai ser bom pro seu cabelo. E também não deixe pouquíssimo tempo, deixe o tempo certo. Não tem o tempo certo lá da máscara, moça? Deixa o tempo certo, querida. E aí, depois da máscara, você enxágua, tira tudinho e passa o condicionador. Para cabelos cacheados, gente,
Pode passar o condicionador perto das pontas, das raízes e pontas sim, porque o cabelo cacheado e crespo ele precisa de mais hidratação. Então pode passar. Não tem naquela de negócio, é só nas pontas. Isso é para cabelo liso. Se você tem cabelo liso, passa nas pontas, que não tem necessidade. Se o cabelo é liso, tem a oleosidade natural, vai descendo para as pontas. Para os cacheados é diferente, demora muito mais tempo. Pegou? Quarto hábito errado. Essa pega que eu usei muito mais que a adolescência. Inclusive eu casei e eu tinha esse mau hábito e eu não sabia que era errado. Tipo assim, não que seja errado você cometer ele, mas tipo assim, tá da forma errada. Tomar banho, fazer tudo com o mesmo sabonete. Geralmente quem faz isso é homem. Homem assim que não liga pra se cuidar, né? Porque tem homem que se cuida. E eu fazia muito isso. Era sabonete pro cabelo, ou era sabonete pro rosto, sabonete de corpo pro rosto, era pra parte de trás, era pros pés, era pra tudo. Claro que eu seguia uma sequência que primeiro eram as partes mais limpas, pra depois as partes que eu considerava mais extremas. Mesmo assim tava errado, gente. Se tem sabonete facial, significa que a pele do teu rosto é mais fina. Então, ele é específico para isso. Se tem o sabonete corporal, significa ter um teor mais grosso, porque ele vai abranger várias partes do teu corpo. E quando a gente vira mocinha, adolescente, tem que ter um sabonete para a parte íntima, porque o pH vai mudando com o tempo. Também, quando você tá próximo a menstruar ou já menstruou, tem que ter um sabonete adequado pro uso, sem falar no cheiro, né, gente? Então, amiga, se você quer ser uma garota cheirosa, linda, maravilhosa, não comete esse erro que eu também tava cometendo na adolescência. Erro 5. Pentear o cabelo de forma errada. Sim, gente, eu já penteei meu cabelo muito da forma errada. Hoje eu estou cuidando mais do meu cabelo, tô respeitando o crescimento dele. Inclusive, tá bem feinho, coitado. Ele, quando eu arrumo, ele tá com corte atualmente. Antes eu não cortava. Hoje eu tô respeitando o tempo do meu cabelo, então não liguem. Parece que tá um maior que o outro, mas não tá. Quem tem cacho entende, então, né? Eu não vou precisar nem explicar. Mas quando você for pentear o cabelo, existe uma forma certa. Não comece de cima pra baixo. Comece de baixo pra cima. Porque se você começa de cima pra baixo, o cabelo ele vai juntar todos os engundamentos que tem e quando chegar aqui embaixo você não vai ter paciência, vai mudar ainda mais, vai sair quebrando. Então a tendência é a ponta ficar mais rala e aqui mais quebrada. Então se você começar daqui pra cima, vai reduzir mais esses riscos. Aprenda a pentear da forma certa e com paciência. Gente, quem me acompanha por mais tempo sabe que eu não tinha paciência nenhuma com cacho. Eu saía arrancando, dá vontade de arrancar os cabelos quando ficava inundado. Eu ficava agoniada demais. Não cometam esse erro, gente. Tenham paciência com seu cabelo. Sejam mais amigas de você mesmas. E vamos para o 6º hábito. Não passar óleo para remover o excesso de creme ou desodorante nas axilas. Essa daí eu tenho uma bombástica pra te dar. Sim, gente, eu era daquelas adolescentes que tinha um CC, entendeu? Não era sempre assim, o tempo todo não. Mas eu tinha um CC que às vezes me incomodava e às vezes eu chegava num lugar e por estar muito nervosa, né, o hormônio desregulado e tal, eu ficava insegura. Então, por muito tempo, eu pensava que, mesmo eu mudando a rotina de banho, não tava dando mudança. Tinha gente que mudava usar limão. E não façam isso, tá, gente? Porque às vezes, tem gente que funciona? Tem. Mas tem gente que não, que às vezes vai só agravar o problema. Então, vá no dermatologista, às vezes é algo disfuncional, algo do seu organismo. Então vá no seu médico dermatologista e descubra por que está acontecendo isso com você. E hoje, graças a Deus, eu descobri que não tinha nada de errado com a minha rotina, era fisiológico mesmo, entendeu? Era coisa de tratamento
junto a alguns toques de autocuidado. Então, se você tem esse tipo de insegurança, calma, não se desespera, que tem solução sim. Erro número 7. Não respeitar o cronograma capilar. Sim. Às vezes tem gente que esquece, ou tem gente que nem liga. Gente, seu cabelo, ele tem fases. Às vezes você vai pra praia e o sal, ele acaba detonando com o teu cabelo. Às vezes você vai pra um lugar que o sol é muito quente. Isso também altera o teu cabelo. Às vezes você passa um óleo que, ao invés de ajudar o teu cabelo, ele tem um efeito rebote. Então você precisa ter um cronograma em casa para repor a necessidade do teu cabelo. Então não peque mais por falta dessa informação. Vamos lá para o 8º hábito errado que você faz e não sabe. Não investir em produtinhos que realmente funcionam. Isso não é só para cabelo, isso é para tudo. A amiga pode até te indicar um produto, mas só quando você usar e com o tempo perceber se faz sentido ou não pra você, é que você vai saber se vai prestar ou não pra você, entende? 9º é hábito errado que a gente acaba fazendo e nem sabe. Gente, não passar uma lixa ou uma pedra-pome no pé. O meu pé já chegou a rachar porque eu não tinha esse hábito de passar uma pedra-pome, de hidratar o pé. Pra mim não tinha necessidade, só que eu andava o tempo todo descalço, né? E às vezes a gente saía do chão frio para o chão muito quente e isso acabava com o pé e deixava aquela aparência feia, sabe? Quando você não se cuida nesse ponto, passa a mensagem para outras pessoas que você não se respeita e automaticamente as pessoas que te veem dessa situação também não vão te respeitar, o que gera uma situação muito desagradável. 10º hábito errado. Não fazer as unhas. Sim, continuando da adolescência de só cortar a unha e passar a lixa, eu realmente só tirava a cutícula quando uma ou outra assim estava incomodando. Mas eu não fazia a unha, só arrancava aquela cutícula naquele local. E isso, eu jurava que não era importante, mas gente, é muito importante. Uma unha bem feitinha, uma unha com no mínimo uma basezinha incolor ou um esmalte bem clarinho, ele passa um ar de leveza, um ar de cuidado, um ar de feminilidade, um ar de autorrespeito. E isso hoje, para você conquistar os seus objetivos, tendo que passar, né, pelo trabalho, por uma faculdade, por alguma coisa que envolva pessoas, você tem que usar, infelizmente, querendo ou não querendo, porque é como foi estruturado o que tão querido nosso sistema de padrão social. Essa dica é a dica bônus. Se você ficou até aqui, então parabéns. Essa dica bônus, tipo, caiu como uma luva quando eu descobri ela. Quando você for falar e gesticular, não fique fazendo assim, ó, franzindo a testa, fazendo caras e bocas de que não tá gostando, que tá isso, aquilo. É bom ser expressivo? Mas se você quer conquistar a forma carismática de ganhar as pessoas e quer que esse fator da beleza te ajude a conquistar mais rápido os seus sonhos, infelizmente você vai ter que parar com essas caras e bocas, porque te dá um ar de infantilidade e imaturidade e te deixa feia, infelizmente. Além de que traz uma mensagem de que você não sabe se comunicar de forma correta, traz um ar de que você é uma pessoa egoísta. E no mercado de trabalho hoje, na faculdade, em um grupo de amigos que estão se juntando para conquistar coisas, não é visto com bons olhos. Dica número 11. Não esfoliar a pele pelo menos uma vez na semana. Sim, querida, se o teu rosto vive cheio de espinha, de cravo, de mancha e você nunca esfoliou o seu rosto, por que será que tá assim, né? Então, primeiro você tem que se alimentar bem, porque
quando a gente vira adolescente, tem a questão dos hormônios. Às vezes você come um doce e vai pipocar de espinha seu rosto. Às vezes você gosta de comer muitas coisas fritas e seu rosto fica oleoso, cheio de cravo. E um rosto assim passa uma sensação de que a pessoa não se cuida, passa a sensação de sujeira. Não é que você esteja sujo de fato, mas passa a sensação assim de descuido, entendeu? E descuido, você já sabe, reduz o teu efeito respeito das pessoas, infelizmente. Então, esfolie. Não precisa ser muito forte, não. De levezinho, mais uma vez na semana, vai deixar a tua pele jovem e maravilhosa com aquele viço. Dica 12 é babado. Eu tenho certeza que todo adolescente, ou na grande maioria deles, já passou por isso. Não bebe água e fazer o xixi fedido. Sim, gente. Como eu tô dizendo pra vocês, a maioria dessas coisas que eu tô citando, eu já passei ou eu conheço alguém que já passou. E nessa eu já passei. Eu não bebi água direito, eu tinha uma urina com um odor um pouco forte. Não era sempre. Tinha dias que eu lembrava de beber, tinha dias que não. Tinha dias que eu não bebia um copo sequer de água. E isso, gente, faz um mal tão grande, mas tão grande, além da urina com odor. É ruim pro cabelo, é ruim pra pele. A gente tá falando de beleza, né? Não vou nem trazer no quesito de saúde. Sem contar que se um dia você precisar trabalhar num lugar bem apertadinho e você não bebe água direito, quando você sair do banheiro, todo mundo vai perceber. Por mais que você tenha tomado banho com o melhor sabonete, passado o melhor desodorante, o melhor óleo de cabelo, de pele, mas se você foi no banheiro, fez um xixi, sabe, daquele jeito, as pessoas vão olhar pra você e dizer, poxa, essa menina não se cuida. E isso vai gerar o quê, gente? Falta de respeito. 13º hábito, enxugar o cabelo apertando ou torcendo. Gente, isso acaba com o cabelo. Eu fazia isso, tá, gente? Eu meio que dava uma torcida como se fosse uma roupa. E não é bem assim. Sem falar que secava com material errado. Então, a dica é seque com a camisa de algodão, vai ajudar. E só tira o excesso assim bem de leve da água, que o resto o tecido faz. O tecido vai secar depois. Então, tenha cuidado com o seu cabelo. 14º hábito, usar fonte de calor para secar cabelo. Ou usar muita fonte de calor para arrumar os cabelos. Gente, não tem nada de errado em você arrumar seu cabelo, tá? Com fonte de calor. Mas existem formas de reduzir isso. Então, se você usa Babyliss e gosta do seu cabelo cacheado, compra aqueles modelador, dorme. Tem tanto tipo de modelador que dá pra você dormir de forma confortável e acordar de manhã maravilhosa, sabe? Então, deixa de preguiça, amiga. À noite, não liga se vão te achar feia pra dormir. Dorme, só usa. E aí de manhã, o momento mais legal pra você acordar e se sentir a diva do dia, é a hora que você tem que tirar aquelas belezas e se sentir maravilhosa, entendeu? E quando for usar a escova, a pranchinha, usa com um protetor térmico, pelo amor de Deus, tá? Quando for pra praia também, né? Que você vai ficar um tempão lá no sol. 15ª dica, clarear pelos das pernas. Sim, se você não tem o costume de depilar, é interessante você clarear os pelos das pernas, porque fica clarinho, dá uma sensação de garota mais feminina, mais cuidada. Isso é um diferencial. 16ª dica, depilar os pelos da perna. Se você não clareia e também você não depila, gente, tem gente... Eu não tô falando aqui daquelas meninas que quase não tem pelo, né? Tá? Aquelas meninas que quase não tem pelo é lindo, maravilhoso. Normal. Agora aquelas meninas que tem muito pelo, dá uma sensação agoniante, tá? Em muitas pessoas. Soa pra sociedade como uma pessoa descuidada, que não tem cuidado com a higiene, entendeu? Então, você pode até ter todo o cuidado com a sua higiene, mais impecável possível. Mas a primeira impressão nas pessoas que vai fazer elas julgarem você se é ou não.
E para que isso não seja um fator que impeça você de alcançar o que você quer, minha filha, então se cuida. Reduz esse fator, tá? Deixa de preguiça, amiga. Depila. 17º, depilar bolso. Sim, eu achava que era totalmente desnecessário, né? Até porque eu quase não tinha. Mas, à medida que eu fui pesquisando mais e mais, eu percebi que também é um dos fatores. 18º hábito é fazer a sobrancelha. Sim, gente, pode parecer que não, mas quando você faz uma sobrancelha, ela dá um outro nível de requinte para o seu rosto. Eu, quando eu era adolescente, eu vou ver se eu consigo trazer uma foto aqui de quando eu era adolescente, tinha partes da minha sobrancelha que não existiam. E eu, como adolescente, não ligava pra isso, porque no meu meio social, ser o mais natural possível era questão de autorrespeito. Mas quando a gente vai crescendo e vai precisando entrar em outras bolhas, em outros círculos, e quando a gente vai tentando adquirir seus sonhos e ver que alguma coisa está impedindo, uma das coisas pode ser o fator da beleza, e a sobrancelha é um fator importantíssimo. Quando você faz a sua sobrancelha na forma certa, que combina com o seu rosto, você já matou metade dos seus problemas, amiga. O principal é o cabelo, o segundo é a qualidade da tua pele, terceiro a sobrancelha, né? 19º mau hábito que você pode estar tendo: não hidratar lábios. Sim, se o seu lábio parece ressecado, sem vida, sem cor, isso também soa que você não tá cuidando bem da sua saúde, não tá cuidando bem de você mesma. Então, você já sabe, como eu falei anteriormente, se você não se respeita, as pessoas automaticamente não te respeitam. Você quer isso pra sua vida, amiga? Eu acho que não, né? Então vamos pro próximo hábito. Não ter o estilo definido de roupas. Sim, gente, se você usa qualquer tipo de roupa, faz qualquer tipo de combinação, pode ser que em algumas horas você acerte um estilo que fica bom em você, que combina com você para aquele momento. Porém, vai ter muito mais momentos que você vai errar e trazer uma verdadeira concepção de que você não entende nada de modas. E quando você vai entrar no lugar, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Houve algumas vezes que eu fui entregar meu currículo e eu botava uma bela calça jeans grudada no corpo, uma sandália meramente arrumada, uma blusinha e prendia o cabelo. Bem basiquinha, não botava maquiagem nem nada. Gente, eu chegava lá, tinha pessoas que estavam tão lindas que parecia que não ia lá pra trabalhar, parecia que ia pro desfile. Eu ficava me perguntando qual era a necessidade daquilo, né? Mas hoje, com a maturidade, né, que chega, a gente se percebe. Se você tem um negócio, você quer vender o teu produto, você quer trazer dinheiro para sua conta e você quer atrair pessoas. Então, se você deixa o teu negócio na mão de uma pessoa que não se cuida, se ela não se cuida pessoalmente, como ela vai cuidar do teu negócio? A pessoa pode ser até inteligente, ter vários diplomas, ter uma comunicação assim incrível, mas se de cara ela já não parece pessoa que se cuida, então esse fator vai ser muito determinante na vida dela. E era o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa nos trabalhos, sempre dei o meu melhor, porém eu não tinha essa malícia de que a minha aparência, minha imagem pessoal estava acabando comigo. E de fato, eu não ter autocuidado comigo fazia com que eu realmente não tivesse alguns hábitos necessários para o trabalho. Por exemplo, uma rotina de consistência com a água, com entrega de materiais. Eu sempre falhava em algumas datas, deixava para cima da hora. Então, isso não é só a imagem que mostra. Se a tua imagem está mostrando isso, então dentro de você alguma coisa também não está de acordo.
E não ter malícia. Quando eu ia de cara limpa, mal vestida, eu ainda não tinha essa malícia. Então, as pessoas que estão contratando pessoas e querem que essas pessoas vendam, elas querem pessoas bonitas. Porque pessoas bonitas vendem mais. Pessoas feias vendem menos. Ou quase não vendem. Então, peguem isso porque é uma dica assim, sabe? Ouro.